Bom, nós estamos iniciando mais uma rodada de discussão sobre a questão da segurança, com Juliana Brandão. Juliana é pesquisadora sênior em raça e gênero no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2003, é mestre em 2007, doutora em 2015 em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Juliana foi professora de graduação em Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares, em Anguera Educacional, e na Escola Paulista de Direito. Ela teve bolsas de treinamento técnico da FAPESP, no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, NED USP. Ela é advogada e consultora em Direito Humano. Tem atuado em projetos de raça, gênero, segurança pública e direitos humanos. Portanto, nós vamos conversar hoje com uma pessoa que tem uma visão bastante assim, ampla da questão da violência, tem experiência também já há algum tempo. E nós pediríamos, viu, Juliana, permissão sua para a gente gravar essa nossa conversa, para permitir depois encaminhar para você, se você quisesse fazer alguma edição para retirar alguma coisa. Legal. Algo, mas seria interessante para que nós pudéssemos depois fazer uma análise sobre os conteúdos, a discussão que a gente possa ter aqui, nos ajudará a fazer os relatórios. E também vai servir depois para a gente enviar e você enviar os seus alunos para suas redes, que você quisesse trabalhar. Tá bom? Essas rodadas fazem parte do projeto Pensar Bahia, no tema da segurança, e nós pretendemos, durante esse ano, Juliana, fazer muitas rodadas, chamando pessoas que abordem esse tema sobre os mais variados aspectos. Isso, nós vamos dar subsídios para um projeto que já está em curso aqui na Bahia, para ações mais de curto prazo, de médio prazo, e as nossas análises, elas também vão dar suporte a esse projeto mais a médio e longo prazo. Então, Juliana, fica à vontade, quando você for precisar fazer a apresentação, você pede para a gente subir a apresentação, ok? Depois que você falar, nós fazemos uma discussão rápida com as pessoas presentes, quem está online. Legal. Um pouco, tá bom? Tá bem, combinado. Obrigado pela sua presença. Imagina, como eu dizia, acho que é muito importante, né? O que a gente, como pesquisador e integrando uma organização da sociedade civil, que a gente precisa, né, para que o diálogo seja sempre mais qualificado, é justamente ter essas oportunidades, né, da gente trocar ideias, da gente submeter a outro tipo de discussão aquilo que a gente está produzindo como conhecimento, né, como produção teórica. Eu achei muito interessante, né, essa breve apresentação aí da minha trajetória, porque eu acho que quando a gente vai pensar, né, em alguns temas, como você bem anunciou, né, a gente está aqui numa rodada de conversa dentro de um projeto que se chama Pensar a Bahia, né? E acho que não tem como a gente pensar sobre determinados temas de uma forma que, de fato, possa impactar, né? Com construções que levem a novidades, que levem a um arejamento mesmo do que a gente vem fazendo, principalmente no campo de segurança pública, sem que a gente leve em conta que essa produção no campo ela é muito pautada por quem produz, né? Então, isso de dizer do lugar da onde eu venho, né, da onde eu falo, quais são ali as balizas que foram de alguma forma forjando o meu modo de interpretar, né, como a segurança pública opera, ela é muito importante e acho que é um ponto de partida quando a gente quer fazer que os projetos deem certo, né? A gente precisa conhecer,
né? Quem faz, né? E o que mobiliza essa pessoa para que ela, de fato, ali se engaje em determinado tema, né? Então, foram escolhas de vida, né? Trabalhar com direitos humanos, trabalhar com a segurança pública e agora, de forma mais específica, né? Trabalhar no recorte de raça e de gênero, né? Então, são temas que me mobilizam muito e acho que nesse movimento não tem como, né? Pela minha fala vocês vão perceber, né? Que são questões que me são muito caras, né? Por todo o caminho que eu vim trilhando até aqui. Então, para nossa conversa, né? A gente não ficar aqui só nessas apresentações. Adoraria que a gente tivesse tempo também para saber quem são vocês, né? Cada um de vocês pudessem falar um pouquinho, assim, olha, o que me mobiliza nesse tema, ou a curiosidade que eu tenho nesse tema. Talvez seja uma mania de professora, né? De tentar ali saber um pouco, assim, quem que está do outro lado, né? Qual é a expectativa, né? Com essa fala. Mas vamos ver se a gente tiver tempo. Nas colocações, eu acho que fica aí o convite para que, se vocês puderem, né, nas colocações, falarem um pouco, né? De que lugar também vocês estão vendo essa discussão. Eu pensei em 3 movimentos, pessoal. O primeiro movimento é um pouco falar dessa importância da produção de dados pela sociedade civil, né? O que isso significa em termos de produção de conhecimento. Num segundo momento, dividir com vocês como que foi a construção desse tema do enfrentamento do recorte racial na segurança pública dentro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como é que isso virou uma agenda de trabalho institucional, né? E no terceiro momento, é olhar um pouco para a nossa produção, a produção do Fórum mais recente, e aí é esse material que eu compartilhei, que são 2 infográficos, que são partes integrantes de 2 notas técnicas que nós lançamos recentemente. A primeira nota foi ainda no mês de novembro de 23, que foi uma nota sobre racismo estrutural e segurança pública. Então, o infográfico faz parte da nota técnica. Eu queria pegar alguns pontos ali para corroborar essa argumentação que eu quero trazer aqui para vocês. E a segunda nota é uma nota que integrou a nossa participação dentro do Plano Juventude Negra Viva, que foi lançado agora em março, né, no dia 21, um dia muito simbólico, inclusive, né, dentro da temática racial, né, porque é o Dia Internacional de Enfrentamento da Desigualdade Racial. E ali também tem um pouco da nossa produção nesse campo, em parceria, né, com o Ministério da Igualdade Racial. Então, para começar e cumprir o meu combinado prazo. O primeiro ponto, então, como que é essa história da produção de dados pela sociedade civil, né? Por que é importante essa produção? Como é que a gente, como uma organização não governamental, entende que isso faz diferença, né? O Fórum trabalha muito com a produção de informação para que a gente possa sempre ter debates mais ancorados em evidências, né? Principalmente no campo da segurança pública, que é um campo muito sujeito a todo tipo de opinião, a todo tipo de paixão, porque não a gente pode dizer isso também, né? Para que a gente possa construir coisas que, de fato, colaborem para uma política pública mais conectada com a realidade, conectada com o cotidiano, uma política pública que enxerga a segurança pública como um direito fundamental, a gente precisa produzir dados, né? E o Fórum vem aí se estabelecendo ao longo dos seus 18 anos de existência, completados inclusive agora, né, no mês de março, acreditando e apostando que essa produção que conecta, essa produção que faz, de alguma forma, esse diálogo fluir, é uma produção que é interessante para todos, né? Porque, à medida em que a gente divulga dados, eu não sei o quanto vocês conhecem a nossa trajetória em termos né, de produção, de publicações, mas a gente acaba trazendo para o debate público
uma certa cobrança de que aquele tema tem ali umas balizas que vão nos ajudar a discutir de uma forma muito construtiva, né? Então, quando a gente faz a publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, coletando dados de todas as unidades da federação, dados que vão dar um certo retrato, né, do que está acontecendo nesse tema de forma mais fidedigna, né? Porque são dados que são fornecidos pelas próprias secretarias de segurança pública. Então, eles refletem como é que o próprio Estado está respondendo ao tema da segurança pública. Então, quando a sociedade civil provoca o Estado a, de fato, se manifestar, a gente está ali numa construção conjunta e que tem se mostrado muito eficiente, né? Para que a gente possa aí, garantir espaços qualificados de debate. E isso me leva ao segundo ponto, que é o que eu enunciei para vocês, que é como é que o fórum, né, que vem trabalhando com segurança pública já, né, há um tempo, escolhe, né, opta por trazer o recorte racial nas suas produções, né? Então, justamente essa reflexão de que a segurança pública é um direito que ele vem sendo atravessado pelos debates do racismo estrutural, do racismo institucional, a gente precisava, de alguma forma, mobilizar, né, todos aqueles que integram o fórum e chamar atenção para que esse debate ganhasse uma centralidade, de modo que a gente conseguisse, em todas as produções que a gente faz, colocar essa reflexão do quanto aquele tema se comunica com o racismo. Vejam, quando a gente está falando de segurança pública, o sistema de segurança pública, a gente está falando não só das instituições policiais, mas eu estou falando também de um sistema de justiça, eu estou falando também de um sistema prisional, eu estou falando do poder executivo, né? Eu estou falando do poder legislativo, né, que cuida, né, dessa normatização, e tudo isso envolto numa atmosfera maior, que é o nosso regramento de um Estado democrático de direito. Então, parece que, para fazer sentido, a gente tem muito que levar em conta, né, o que vem sendo produzido em termos de discussão, né, acerca do recorte racial, né? A gente aqui não vai ter muito tempo também para adentrar nas questões teóricas, mas acho que vale aqui um recorte e uma menção. Eu comecei falando um pouco de lugar de fala, e acho que nesse momento, agora que a gente vem vivendo de um espaço maior, né, para falar, para trazer o debate racial, é importante que a gente se permita, né, revisitar construções teóricas que vêm aí ocupando, né, o espaço das narrativas do campo da segurança pública, né? Para ficar num tema que eu acho que a gente pode reverberar, se não agora, eu acho que como o Pensar a Bahia, né, tem essa pretensão, né, de um espaço de debate que ainda vai, né, abrir novas possibilidades, que quando a gente está falando de racismo no Brasil, não tem como a gente contornar o tema da democracia racial, né? Que é uma construção que ela é muito eficaz, né? E ela é muito confortável. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa estrutura normativa, a gente vai ver, né? Desde a Constituição, desde as normas, né, que a gente pode chamar de uma legislação antirracista, toda uma construção que veda a desigualdade racial e que veda a discriminação. Está expresso na legislação. Então, se você vai olhar para a formalidade, não
tem como dizer que o Brasil é um país racista. Como é que você vai dizer que o país é racista se a norma está dizendo que o país é um país que defende a igualdade, que todos são iguais perante a lei, que, inclusive, o racismo é um crime inafiançável? Como é que pode? Né? Não tem espaço para isso. Né? Então, quando eu digo que essa construção de uma harmonia, né, entre as diferentes composições da população brasileira, entre pessoas brancas, pessoas negras, como se isso tivesse ali definitivamente já solucionado, né? Se eu olho para essa construção, de fato, não tenho o que questionar. Acontece que quando a gente olha para os dados, né, que é justamente essa produção, né, que o Fórum tem se debruçado, a gente vai ver que tem uma certa incoerência. Fala, gente, mas como assim? Né? Porque a gente está falando desse país, né, que tem uma legislação antirracista, que é inclusive longeva, né? A gente está falando aí desde, enfim, da Lei K.O., né, que completou 35 anos, né, nesse ano. A gente está falando da legislação da Constituição Federal, né, que vem trazendo todo esse arcabouço que permite com que a gente fale disso, mas ao mesmo tempo a gente vivencia no cotidiano invariavelmente situações envolvendo racismo estrutural, envolvendo racismo institucional. Como é que explica, né? E aí, como eu disse a vocês, a gente não vai ter muito tempo para adensar, mas acho que vale sim a menção das revisitas, né, teóricas. Eu acho que é muito oportuna aqui a chave analítica que é trazida pela Lélia Gonzalez, quando ela fala de uma construção de um racismo por denegação. E o que é isso? Isso se conecta com isso que eu estava dizendo anteriormente, né? Então, na medida em que a construção brasileira, né, de sociedade foi ancorada numa ideia de democracia racial, a lei espelhou isso. Então, a lei traçou uma igualdade formal entre todas as pessoas e não deixou espaço, né, para que o racismo se instaurasse. Nessa medida, é como se a gente estivesse muito questionando algo que é inquestionável quando a gente fala de racismo, porque a lei diz que não tem, né? Então, essa construção que, de alguma forma, aí, escamoteia, né, que a própria estrutura do Estado brasileiro pode estar servindo de guarida para que o racismo prospere, é algo que, dentro da chave analítica da Lélia Gonzalez, vai se encontrar nesse termo, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o racismo por denegação, né? Então, a gente, para se permitir, né, repensar o que está acontecendo no Estado brasileiro, a gente vai ter que se permitir rever, né, o que foi construído até agora em termos de interpretação da sociedade brasileira, para que, de fato, a gente não caia nessa armadilha, né, de dizer que o que está na legislação é suficiente para rechaçar que a gente não tem racismo, que é suficiente para dizer que, na verdade, quando a gente está trazendo essas questões, elas não indicam que há aí uma vulnerabilidade maior da população negra, né? Então, tudo isso para dizer para vocês que quando o fórum, depois de uma caminhada, né, de muito estudo, de muita produção teórica, de muitas articulações, de muitas contribuições para que políticas públicas fossem ali colocadas na prática, se permitiu também, né,
rever a centralidade do racismo, e é isso que a gente tem agora pontuado nas nossas publicações, né? Eu queria deixar aqui para vocês também, além dessas notas técnicas, né, que eu já mencionei, outras produções que a gente tem trazido para problematizar essa temática, né? Então, a gente tem uma revista eletrônica chamada Fonte Segura, e dentro dessa newsletter, a gente tem uma coluna, né, que eu tenho escrito quinzenalmente, que se chama A Cor da Questão. E nessa coluna eu tenho tentado trazer alguns debates que dizem respeito à segurança pública e os atravessamentos que o racismo tem trazido dentro desse campo, e problematizando questões que estão aí no nosso cotidiano, né? Então, lá eu já falei um pouco sobre a Operação Verão, eu já falei sobre a Operação Verão, antes Operação Escudo, eu já falei um pouco sobre a questão do judiciário, como é que o judiciário tem enxergado determinadas questões, só para a gente ficar com um exemplo aqui também muito presente, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, num caso de estupro de vulnerável, que eu não sei se vocês viram esse tema, mas o que isso tem a ver com a nossa discussão, né? Tem a ver que quando o Estado fecha os olhos, né, para esse racismo que está entranhado nas suas estruturas, as sentenças e mesmo as decisões, né, que são exaradas dentro dessas instituições, elas são desconectadas com a realidade, né? Então, é um caso de estupro de vulnerável em que foi relativizada, né, a possibilidade, a par do que está escrito, né, no contrário do que está escrito na lei, de que o estupro que foi cometido contra uma menina de 12 anos teria que ser considerado como estupro de vulnerável. E, recentemente, agora eu falei também sobre o caso da Cláudia Ferreira da Silva, que aconteceu há 10 anos atrás, e a sentença demorou 10 anos para acontecer, né? E quando ela acontece, ela vem no sentido de absolver, né, os policiais envolvidos, a par de toda a discussão, que foi uma discussão pública, inclusive, né, bastante noticiada pela imprensa, e que, de forma alguma, se debruçou sobre a questão do racismo estrutural, né, que está aí nos atravessando nos nossos debates, né? E indo finalmente aí para o terceiro ponto, acho que seria interessante agora, se tiver como a gente compartilhar o primeiro infográfico, que é o infográfico do racismo e segurança pública. Dá para eu comentar um pouco, em linhas gerais, essa publicação também, se for possível. Só um minuto, professor. Davidson, por favor. Tranquilo. Quero um infográfico. Eu tô falando. Aí é o outro. Esse é o do segundo, da segunda nota. Ficou um pouquinho desconfigurado aqui, né? Não sei se para você está, para mim está um pouquinho, né? Distorceu um pouco a imagem, né? Vocês conseguem ver? Estamos vendo. Ah, Não está grande, mas a não ser que tenha mudado alguma coisa, mas para nós... Para mim, os títulos estão um pouquinho borrados aqui, ó. Mas eu vou comentar em linhas gerais, porque eu acho que, enfim, vale o comentário, a par da mídia não está muito como eu gostaria, tá?
Então, esse infográfico, ele é um infográfico que foi, como eu disse a vocês, ele integra uma nota técnica sobre racismo estrutural e segurança pública, que é uma publicação de novembro do ano passado, no qual a gente tentou, pelo compilado dos dados que a gente tinha, né, até ali o momento, então são dados referentes ao ano de 2022, trazer os temas nos quais esse debate que eu estou tentando aqui trazer, ele aparece de uma forma muito concreta, né? Então, quando a gente olha aí para as categorias que a gente selecionou para falar sobre racismo, né? Então, a gente está dizendo que quando eu falo de violência, essa violência, ela tem sim um recorte racial. E como é que eu consigo sustentar essa afirmação? Então, quando eu olho para os casos de violência letal, né? Eu estou dentro de um universo da sociedade brasileira, eu tenho 99 vítimas negras por dia, né? Eu tenho, quando eu olho para os casos de mortes violentas intencionais, eu tenho aí que essas mortes superaram 85%, né, da população registrando como sendo pessoas negras, né? Quando eu olho para os casos de violência contra a mulher e olho, por exemplo, para os casos de feminicídio, né? Enfim, só os casos de feminicídio já dariam, enfim, uma outra discussão muito específica, né? Principalmente olhando aí para as conexões entre o que a segurança pública coloca, o que o direito prevê, né? Como é que isso na prática está operando? Mas é importante a gente dizer que nesses casos, embora a gente sempre fale, né, que a violência contra a mulher ela atinge todas as mulheres de forma indistinta, que o Brasil é um país inseguro para as mulheres, é importante que a gente diga que, preferencialmente, as vítimas da violência contra a mulher são as mulheres negras, né? Quando a gente olha também para o sistema prisional, a gente está falando aí de um contingente prisional que supera aí os 68%, que são de pessoas negras também. Então, quando a gente está falando de seletividade do sistema penal, a gente tem que olhar também para os dados e ver que, de fato, eles estão espelhando essa filtragem que o próprio sistema tem feito com relação a quem acaba entrando, né, para além aí, né, dos muros das penitenciárias e das prisões, e tem aumentado tanto a massa carcerária brasileira. E acho que um outro comentário aqui que vale fazer, que é um tema também que tem sido bastante frequente, né, quando a gente está falando aí do recorte racial, que são os casos de injúria racial e de racismo, né? Que se conectam muito com aquela menção que eu fiz ali rapidamente sobre a produção teórica da Lélia Gonzalez, né? Então, vejam só, agora a gente teve recentemente, né, uma mudança na Lei CAO que equiparou os crimes de injúria racial ao racismo, né? Então, a, a categoria da imprescritibilidade agora também ela passa para os casos de injúria racial. E aqui são dados sempre muito difíceis, né, de serem coletados, são dados que muitas vezes não vêm de forma muito eficaz, né, para que a gente possa fazer boas análises, mas é importante registrar que o número de ocorrências, né, envolvendo tanto injúria racial quanto racismo tem aumentado, embora, muito provavelmente, a gente está falando aí de uma grande subnotificação, que é um tema também, né, quando a gente está falando do recorte racial, né? E aqui acho que vale um breve comentário. Quando eu estou falando de subnotificação, eu estou dizendo o seguinte: muitos casos envolvendo esse recorte racial, eles dependem, para serem assim registrados, de um agente do Estado que faça essa leitura de que aquela ocorrência foi uma ocorrência que derivou de uma violência racial.
Se esse registro formal não for feito, a gente não tem esse número, a gente não tem esse dado, né? Se também os casos envolvendo a violência racial não forem levados para serem registrados pelas vítimas nas instâncias oficiais do Estado, eu também não tenho esse dado. Então, esse gap, essa distância entre o que acontece na realidade e o que de fato é registrado como sendo uma violência racial, é algo que a gente ainda precisa também pensar em como percorrer para que a gente possa lidar, de fato, com uma realidade que, olha, agora ficou melhor, né? Que embora a gente tenha aí já dados que já não são muito favoráveis, né? A população negra, eles podem ser ainda piores do que a gente está vendo aí refletir. Agora, eu queria pedir ajuda para mostrar rapidamente o outro infográfico, que é um infográfico que integrou o Plano Juventude Negra Viva, que o Fórum participou com a produção da nota técnica e a produção do infográfico, para a gente falar de um outro tema que diz respeito justamente à enorme vulnerabilidade a que os jovens negros estão submetidos. Se puder passar, eu fico aqui no aguardo. Juliana, um instante que Davidson está tentando Fica, melhorar a imagem próxima. vamos lá, tudo bem. Peço desculpas aí, né, porque às vezes o PDF, enfim, não fica muito bom, mas fica também como talvez uma fonte aí, né, de mais uma referência para vocês depois poderem fazer outros debates, né? Ah, entrou, olha só. Então, vejam, esse infográfico, ele vai tratar da questão da desigualdade racial e vai trazer uma ferramenta muito interessante em termos de produção de dados, que é o... Ai, gente. Para mim tá tão ruim que eu não estou conseguindo nem enxergar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu. Só um minutinho. A gente não consegue, né? Fazer ficar maior, né? A gente está falando aqui, ó, do indicador de risco relativo de mortalidade. Então, o que a gente está fazendo? Comparando o que acontece com relação a um jovem negro e o que acontece com um jovem branco. Então, quando a gente faz a razão, né, entre as taxas de mortalidade violenta de jovens negros e de jovens brancos, quanto mais essa razão ficar próximo de um, mais significa que a gente está falando que, em termos estatísticos, eu estaria aí com uma certa vulnerabilidade que atinge de forma igual, tanto jovens negros quanto jovens brancos. A gente pode passar para a próxima.
Acho que você que tem que passar para mim aqui, ó. Aqui, né? Então, quando a gente olha para a taxa de homicídios de jovens e pega aí, né, um intervalo, ela é uma taxa que ela teve um decréscimo quando a gente olha nesse intervalo entre 2017 e 2021. Só que se nós formos comparar essa taxa nacional e depois formos comparar com o recorte racial, o que a gente vai observar? Que a diminuição ela acontece de forma diferente para jovens brancos e para jovens negros. Então, quando para jovens negros eu tenho um decréscimo aí que vai na casa dos 35%, para jovens negros é um decréscimo que chega na casa dos 28%. Então, isso nos faz levar em conta que a gente deve ter aí um outro fator, né, que está operando para além da pouca idade, que contribui para que essa vulnerabilidade aos homicídios esteja acontecendo, né? E quando a gente fala, então, do risco relativo, essa comparação racial nos faz poder, então, afirmar, né, que o fato do jovem ser negro o coloca numa condição de maior vulnerabilidade. E mesmo, bastante interessante também é esse ponto, que embora a gente tenha aí o fator da educação, né, como operando como algo que diminui a vulnerabilidade entre os jovens, ela não consegue, ela não dá conta de, mesmo assim, deixar o jovem negro numa condição de maior proteção em termos do seu direito à vida. A gente pode ir para o próximo. Acho que eu não consigo mudar aqui, só o Davidson que está mexendo, né? Então, aqui, né, depois a gente pode olhar com mais calma, né, porque o PDF aqui não está muito legal, mas nessa produção, e se vocês forem consultar depois a publicação, né, na íntegra, dá para perceber, né, as disparidades que a gente tem nas unidades da federação, né, e quais as unidades aí que aparecem, né, como sendo aquelas em que o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio em relação a um jovem branco, elas são superiores à média nacional, né? Há também aí um recorte trazendo a desigualdade racial por região, né? E a gente vê um crescimento nas regiões norte, sudeste e sul. E o último apontamento tem a ver com isso que eu estava colocando para vocês, né? Que a escolaridade ela acaba sim sendo um fator que diminui, né? Protege, né? Os jovens do racismo, mas ela não tem o condão de fato anular o racismo a que esses jovens estão submetidos, né? Eu acho que em termos aqui de infográfico, dado aqui infelizmente a mídia não está muito legal, acho que a gente pode fechar essa apresentação por aqui. E para a gente não ficar com um pouco mais de tempo, né, para poder comentar, eu terminaria por aqui as minhas considerações, né, e fico disponível para o que vocês quiserem, enfim, comentar ou discutir, para a gente trocar uma ideia nesse tempo que a gente ainda tem. Obrigado, Juliana. Ótimas suas observações. A gente aqui na Bahia convive muito com esse quadro dramático também, dramática a nossa situação. Analisando os próprios dados de vocês, a gente percebe como nós temos alcançado um nível inimaginável de violência para os negros, para as mulheres, principalmente. Mas foi ótimo as observações que você nos traz. Perguntaria a alguém se alguém quer fazer um comentário. Vale também para o pessoal aí que está online, Enésio, Aline. Eu posso comentar?
ela pediu que a gente falasse um pouco sobre as expectativas de cada um sobre esse tema, sobre o trabalho, enfim. Tá? Então, tem, por favor, vou perguntar. Inicialmente, comente um pouco sobre essas expectativas. Bom, eu sou Cida Trípode, eu sou servidora do Estado da Bahia, mas, sobretudo, sou militante de direitos humanos também. Então, minha total identificação com o que você apresenta, o que você pensa, e assim, eu fiquei instigada por uma coisa que você colocou aí, a diferença entre homens e mulheres negras, a violência entre homens e mulheres negras. E, assim, eu pressuponho que a grande diferença está na mortalidade dos homens negros, mas o sofrimento das mulheres negras é algo tão absurdo também, tão violento, que eu não sei como é que a gente... É óbvio que perder a vida é a coisa mais preciosa, mas acho que a gente precisa avançar nessa questão de diminuir essa mortalidade e também no esquema de proteger as mulheres negras também, né? Um sistema de proteção social para as mulheres negras, porque às vezes as mulheres negras são submetidas à violência cotidiana, né? Nos bairros populares aqui de Salvador. Às vezes elas são obrigadas a ter um companheiro que ela não suporta, que bate nela, que a viola todo dia, porque é pelo menos um. Porque se ela está sozinha, ela está apta a qualquer um chegar na casa dela e fazer o que bem entender, né? Então, é uma situação tão grave. E aí, eu queria saber se é mais ou menos essa linha de pensamento que você coloca dessas diferenças de violência. Cida, é bom saber, né, que a gente sempre tem mais gente, né, que tem isso como uma mobilização, né, porque eu acho que para a gente de fato se engajar, né, como eu disse, eu acho que a gente precisa ver as questões que nos tocam, né, que nos mobilizam, né. Quando a gente fala das mulheres negras, acho que você fez um apontamento muito importante, né? Falou assim, olha, mas não é que eu quero comparar, né? Falou assim, a morte do corpo físico, ela é algo muito violento, né? Na verdade, quando a gente está falando de violência à integridade física, esse é o último degrau, né? A violência letal, né? Mas eu sinto que as mulheres sentem muito a violência, elas são muito expostas, né, as mulheres negras, né? Veja, o feminismo negro tem falado muito sobre isso, né? Que quando a gente vai comparar nessa escala aí de vulnerabilidade a direitos, as mulheres negras estão, na verdade, no topo da vulnerabilidade, porque eu estou falando de camadas que vão aí se sobrepondo, né? O que na teoria vai se chamar aí das interseccionalidades, né? Então, além da questão de gênero, tem a questão de raça, né? É claro que os homens negros sofrem, mas as mulheres acabam sofrendo de uma forma mais severa porque esse silenciamento, né, sobre o que é ser uma mulher negra, o que é ser chefe de uma família monoparental, o que é sustentar uma família cujo companheiro negro foi morto, né? Tem que acabar sendo ali reorganizado por essa mulher que fica com né, todos os cuidados parentais, com as decisões, né, sobre os filhos e os rumos da família. São coisas que vão aí se acirrando, né? E colocando, sim, as mulheres numa condição de maior violência, né? E acho importante isso que você disse, que me permite falar de uma outra coisa. Veja, lá na Lei Maria da Penha, quando a gente fala de violência, a gente está falando não só da violência física, né? A gente fala da violência psicológica, a gente fala da violência patrimonial, né? A gente fala
dessa violência que ela não se traduz exatamente no empurrão, num soco, enfim, num tiro, né? E quando a gente fala da vida, eu acho que é importante a gente pensar na vida não só como sinônimo de estar vivo, né? De ter as suas funções corporais operando, né? Porque eu não consigo, e a teoria também agora mais crítica tem apontado nesse sentido, eu não consigo dizer que a gente está falando de uma vida bem vivida uma mulher que é submetida a uma condição de trabalho vexatória, a um salário que não é condizente com a posição que ela ocupa, uma mulher que não tem a liberdade de ir e vir, né? Uma mulher que não tem a condição de ser quem ela é, né? Que muitas vezes tem a imposição para que ela consiga uma boa ocupação de trabalho, que ela tenha que se preocupar com um certo embranquecimento do seu fenótipo para ser aceita dentro daquela situação de trabalho. E isso é algo que a gente tem visto, inclusive, desde a discussão que atinge, inclusive, as meninas negras, né? Que sofrem muito com essa solidão, né? Quando elas vão percebendo que o padrão de beleza, né, aceito, o padrão de beleza que é o mais festejado, não é o da menina negra, né? Do cabelo crespo, da pele retinta, né? E isso, então, também impacta nesses modos de vida, né? Então, quando você diz, veja, olhar só para o dado cru, não dá a possibilidade da gente qualificar que esse sofrimento, que essa violência também atinge as mulheres, né? E se a gente for pensar, aí fica uma outra sugestão, né, de referência teórica, a Sueli Carneiro tem falado muito sobre a questão do epistemicídio, né? O que é isso? É justamente esvaziar essa vivência negra como sendo essa vivência que está sendo tão cotidianamente submetida ao desvalor, né? É como se fosse algo que está tão naturalizado que não tem como a gente achar o fio desse novelo para começar, de alguma forma, a pensar em quais políticas, quais ações, né? Quais atitudes do Estado têm que ser aí bem amarradas para que a gente saia desse cenário, né? Então, eu preciso falar que por trás dessa massa carcerária majoritariamente negra e masculina, tem mulheres que ficam presas também, né? Porque são elas que fazem o quê? Elas que garantem a visita, elas que garantem o jumbo, elas que garantem o andamento processual. Muitas vezes são essas mulheres que fazem isso, né? Que vão correr atrás do advogado, que vão correr atrás da defensoria, a vida continuando, o companheiro preso e a mulher dando conta de tudo isso, né? E a gente fala pouco sobre isso, né? Que esse outro lado, né, da violência atinge de forma direta as mulheres, mesmo que muitas vezes os números não traduzam isso da forma como a gente está vendo que na realidade está acontecendo. Obrigada, professora. A outra pergunta, só mais uma. Claro, pode ficar à vontade. O que é que você apresentaria com uma solução para para combater essa democracia racial? O que a gente poderia apontar para a gente... eu acho que a gente caminhou no sentido de quando a gente fez injúria racial, foi um avanço, né? A injúria racial é a mesma coisa do crime com racismo, porque estava tudo sendo registrado como injúria racial para livrar a cara do racista. Então, eu acho que foi um avanço. O que mais se apontaria para a gente avançar para a destruição dessa questão, dessa falsa democracia racial, né? Não sei se Sim. é isso aí. Sim, não, sim. A própria Lélia Gonzalez, isso que eu trouxe, né, um pouco aí na primeira fala, toda a construção dela vai, de fato, tensionar, né? Falou assim, olha, na verdade, no Brasil, a gente não tem uma democracia racial.
É só você olhar na prática, não tem. E é isso que a gente está falando. Os dados, na verdade, apontam que a gente tem sim, né, uma disparidade, né, de acesso a direitos, de acesso a oportunidades, quando a gente compara a população negra e a população não negra, né? Aí até para incluir, além das pessoas brancas, as pessoas amarelas, as pessoas indígenas, né? A disparidade é muito grande, né? Agora, Cida, a gente está falando de uma construção, de uma narrativa que ela vem se consolidando há muitos anos no Brasil, né? A gente está falando de uma coisa que está entranhada no nosso DNA, né? Então, como é que a gente faz para, de fato, enfrentar, né? Isso de uma forma responsável e mais eficaz, né? Eu acho que não tem uma fórmula mágica, acho que não tem uma saída única. Eu acho que a gente tem que aceitar que a gente está lidando com uma questão que é muito complexa, né? Eu acho que a gente não pode jogar apenas no colo das pessoas negras, né? Esse compromisso, né, com uma leitura antirracista do mundo, né, e das relações na sociedade brasileira. A gente precisa, né, que as pessoas brancas também se engajem nessa luta. E tá aí um outro tema também para aprofundar esse debate, né, que são as construções teóricas sobre branquitude, né, dizendo que, olha, na verdade, quando a gente está falando muito das pessoas negras, a gente precisa falar também que esse racismo foi construído justamente pela leitura que as pessoas brancas fazem das pessoas negras, né? E esse desacerto que a gente tem aí, para dizer o mínimo, ele também tem a contribuição das pessoas brancas, né? E quando a gente fala de questões complexas, a gente tem que olhar, então, para várias frentes. Então, eu tenho que lidar com o fomento na educação de leituras antirracistas. Então, eu preciso falar, sim, de escolas que cumpram a 10639. Eu preciso disso. Isso tem que acontecer desde o começo, né? A criança ingressou no espaço público que é a escola, ela precisa entender que determinadas atitudes são, sim, atitudes racistas, né? A gente precisa disso ampliado nos lugares de poder, porque a gente também não vai conseguir ter decisões que, de fato, reflitam um rechaço ao racismo se não tiver nesses espaços de poder pessoas que têm essa leitura. Então, eu preciso falar de ações afirmativas. Eu preciso falar de cotas no serviço público, eu preciso falar de cotas no que me toca, né, nas carreiras jurídicas, cotas, né, para o judiciário, cotas no Ministério Público, cota nos tribunais superiores. Como é que eu vou ter decisões nesses espaços de poder que levem em conta esse repertório? E isso se conecta com aquilo que eu falei no começo, que é o seguinte, eu consigo ter essa leitura sobre a questão racial porque eu vivo a questão racial. Eu não tenho como me divorciar desse tema, porque ele faz parte da minha vivência como pessoa, como mulher negra, né? Se eu tiver mais pessoas nesses espaços que vivem isso e, de fato, conseguem usar esse espaço que elas ocupam para problematizar essas questões, eu acho que a gente tem, sim, mais chance de conseguir trazer esse problema para um debate mais qualificado, né? Porque a gente decide, a gente escolhe muito de acordo com a nossa vivência, né? Então, é inegável que a representatividade ela faz completa diferença. Se eu tenho pessoas pensando a política pública que tem isso como um valor, isso vai aparecer refletido nessa política pública. Agora, é uma armadilha, não estou dizendo que só as pessoas, se eu tiver só pessoas negras nos lugares, vai resolver tudo. Não é isso que eu estou dizendo, né? Mas estou dizendo que a gente não pode fechar os olhos para o quadro que a gente tem hoje, que é uma completa ausência, né? Ou números muito pequenos ainda, né, de pessoas negras em espaços de poder. Eu acho que a gente precisa olhar para essa escolha, né, que a gente como sociedade tem feito e pensar que talvez se a gente se dispuser a pensar sobre isso, a gente pode ter resultados muito interessantes.
que é o que eu acho, por exemplo, que tem acontecido agora. A gente tem uma geração, né, de profissionais que estão aí ocupando os bancos das universidades, que entraram pela via das cotas, que estão aí ocupando espaços, né, de discussão, disputando narrativas, que não deixam passar aquele acontecimento na rede social, que não deixam passar aquele acontecimento no jornal, que estão trazendo ali o debate, né, de uma forma mais incisiva. Tipo, a gente não vai deixar passar. A gente quer que isso, de fato, seja algo presente na nossa vida enquanto sociedade. E isso é reflexo de uma escolha que foi feita, que a gente precisa ocupar esses espaços estratégicos com pessoas que trazem isso, né, no seu repertório e estão dispostas a ver isso refletido nas suas produções. Ok. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer um comentário? Eu ia fazer uma pergunta na Cida, por conta dela, que era mais sobre a questão da perspectiva e como enfrentar essa situação, né? De total disparidade, da questão da legislação antirracista que o Brasil tem, mas que os dados mostram uma perspectiva totalmente racista da sociedade brasileira. Mas eu fiquei pensando se eu posso afirmar que o processo de enfrentamento da violência no Brasil perpassa e talvez uma parte majoritária no enfrentamento do racismo. Se é imprescindível eu chamo muito como decisivo. Né? Não sei se estaria correto. Me fala um pouco, você não falou seu nome, você não falou, me fala um pouco da sua relação, que eu suspeito qual seja, mas eu acho que é legal falar, porque quando a gente fala também, a gente captura, né, e entende melhor, né, a nossa relação com o tema. Me fala um pouco. A minha relação com a temática é bem pouca, na verdade eu não estou nem participando desse núcleo específico, né? Eu trabalho eu sou a Aline Vigília, eu sou técnica daqui da CERI também, eu sou economista, sou mestre em economia também, e doutoranda em desenvolvimento regional urbano. Então, realmente, é mais uma questão ímpeto de mim enquanto mulher negra. O cuidado meu, o entendimento meu. Essa perspectiva. Então, eu fiquei realmente pensando nisso, porque os dados mostram tanto a interseccionalidade com a raça, quanto o racismo atravessa a questão da violência, e eu fico pensando se... eu suspeito, eu não sei se essa afirmação seria correta, mas que é imprescindível, que é decisivo a questão do enfrentamento da violência, você enfrentar o racismo. Não sei se está correto, assim, eu não estou categórica. Eu acho que eu dei bastante pistas, né, de que na minha leitura, né, e mesmo na instituição, né, que hoje eu integro, né, como pesquisadora, a nossa visão é de que não tem como a gente falar de enfrentamento eficaz da violência sem enfrentar o debate racial. Não tem, é uma ferida aberta, né? É um tema difícil, porque é um tema que mobiliza demais as pessoas, né? Porque se você é uma pessoa negra, né? Como você bem pontuou, você sente isso de uma outra forma. Quando você chega nesses espaços, né? Então você me diz assim, não, eu sou economista, né? Eu estou fazendo pós-graduação, né? Estou fazendo doutorado. Eu posso, enfim, dados, né, a realidade brasileira, apostar que nesse espaço onde você circula, muitas vezes você deve ser a única, se não a única, uma das poucas mulheres negras nesses lugares, né? Então, como é que a gente faz para não carregar toda a expectativa da mudança do mundo na nossa energia, né, como pessoas, porque eu acho que isso também só vai contribuir para a nossa angústia. Eu acredito muito, Aline, na luta política, né?
E eu acho que a luta política é importante também. Toda vez que eu falo disso, eu acho necessário pontuar que a luta política, não estou falando da atuação partidária, né? Eu estou falando da luta política quando a gente enxerga, né, que é no coletivo e é nesse debate, né, de argumentos que a gente vai construir saídas que sejam sustentáveis por todos, né? Eu acho que não tem como a gente falar de um Brasil que se declare antirracista e, na prática, a gente veja isso refletido, se a gente não conseguir implicar a sociedade brasileira nesse debate, né? Porque, veja, as pessoas, uma parte das pessoas, né? Não dá para falar as pessoas de modo genérico, isso também é algo que a gente tem que, acho que, parar de colocar, né? As pessoas se indignam com a morte do George Floyd, né? Que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, gente, olha aqui no caso de São Paulo, o que está acontecendo na Baixada Santista. Quem são as vítimas preferenciais dessa violência do Estado? São as pessoas negras. Eu não preciso ir muito distante, né? Enfim, aí onde vocês estão na Bahia, né, a população negra brasileira é a mais representativa, né? Como assim você não consegue ter uma equivalência, né, da representatividade demográfica dessa população com acesso a direitos? Tem alguma coisa que está emperrando isso. E quando a gente começa a aprofundar, a gente está vendo que é doloroso de aceitar, a gente está vendo que é a questão racial que está impedindo, né, com que os debates avancem e esse acesso a direitos possa, de fato, ser chamado de um acesso igualitário, né? E é muito difícil se a gente for imaginar mesmo, quando eu estou falando de recorte racial, de não acessar direitos pelo racismo, gente, eu estou dizendo o seguinte, é simplesmente, e não só simplesmente, mas é algo que eu quero dizer assim, que é a característica física, não é? É a cor da pele, é o fenótipo daquela pessoa que está bloqueando muitas vezes que ela tenha acessos, que são acessos que deveriam estar disponíveis para todos. É algo de uma incoerência, né? É algo de uma é algo injustificável, né? Do ponto de vista da convivência política, né? Da convivência nos espaços públicos, né? Como é que eu posso ter, em pleno 2024, esse tipo de construção que ainda permeia o imaginário da nossa sociedade como sendo algo que aceito como sendo justo, né? Como sendo razoável, né? Então, concordando com você, eu acho sim que um debate que se pretende eficaz, né, no campo da segurança pública, ele precisa enfrentar de maneira sincera o debate racial. A gente precisa falar sobre isso. O Enésio levantou a mão. Tudo bom? Vocês estão me vendo? Sim. É porque na minha tela aqui eu não me vejo. Professora, parabéns pela sua fala. Eu trabalho aqui também na diretoria de estudos, com a equipe de Edgar e as colegas que estão aqui na reunião, o Davidson também. A coordenadora do Pensar Bahia fez um procedimento, a Aline Silva, né, que é uma mulher negra, assim como a Aline Virgílio aqui, mas ela está distante esses dias. E eu parabenizo e queria fazer assim 2 perguntas. A primeira pergunta é: pensando nas políticas públicas, enquanto políticas públicas para a mitigação da violência ou para aumentar a sensação de segurança nas pessoas, né? Você encaixaria essa temática do racismo estrutural do Brasil, né, associado com o aumento consequente da violência, mas no eixo de gestão, ou seja, um problema público, num eixo mais social, ou num eixo mais de justiça mesmo, pensando no sistema de justiça como um todo?
ou nos três? É uma primeira pergunta, né? A questão da gestão, da justiça ou do social, que é um tema complexo, né? Pensando em políticas públicas, em quais desses eixos, ou pode ser 2 ou os 3, você vislumbraria esse seu tema ser mais encaixado? E uma segunda pergunta, parecida com a de Cida, é a seguinte, também parecida porque eu queria saber, para enfrentar esse problema que é tão complexo, né, e tão debatido na sociedade, que é estruturante, infelizmente, da nossa sociedade, pensando em políticas públicas especificamente, quais ações ou propostas, né, você nos ajudaria a pensar no nível de um Estado que se preocupe enquanto Estado, e não enquanto governo, mas enquanto Estado a longo prazo, no médio e longo prazo, para combater o racismo estrutural e para melhorar as políticas públicas serem mais efetivas no combate a esse racismo? Obrigado. Eu que agradeço, Enésio, a sua contribuição, as pontuações, né? Eu acho que você bem colocou, né, com relação à sua primeira pergunta, né, falando aí de políticas públicas, né, enfim, como é que a gente, eu tô lendo o que você coloca como assim, o que seria mais estratégico, né, investir aonde, né, Isso. trabalhar com a gestão, trabalhar no social ou trabalhar, enfim, aspectos da justiça. Como eu disse anteriormente, eu acho que a gente está lidando com um tema que ele é muito mal encaminhado no Brasil, porque é algo que diz respeito à nossa própria Constituição como nação, né? É como se a gente pegasse ali, as brigas de família, que para a gente conseguir, né, superar as questões do presente, eu tenho que olhar para um passado que nem sempre é tão bonito assim de se ver quando a gente olha bem de pertinho, né? Então, acho que começa por admitir, né, de que, a par disso que eu estava dizendo, que eu acho aí eu acho que a Lélia foi genial, né, quando ela começa a dizer de que o nosso país vive esse racismo por denegação, né? É uma construção e que ela se esforça e se esmera mesmo, e eu ousaria dizer que ela tem tido muito sucesso, né? Do ponto de vista da construção formal, né? E é por isso que a gente fala de racismo estrutural, de prosperar, né? Então, assim, o racismo ele tá tão entranhado e muitas vezes a fluidez dele ela é facilitada por essa própria estrutura do Estado brasileiro que consente, né, com que essa disparidade, essa hierarquização, né, entre quem pode ser cidadão e quem não pode, tem amparo na própria legislação, né? Mas para não ficar numa coisa muito abstrata, porque às vezes também assim, eu tenho visto muito essa discussão atual, como se a gente falasse assim, então tudo é racismo estrutural, né? Porque se tudo for racismo estrutural, gente, então a gente joga a toalha, espera, né, a nova renovação do universo, e quando a gente puder, a gente volta a discutir sobre isso, porque se está lá na estrutura, o que eu posso fazer? E isso é um perigo, né? Porque isso pode servir para uma certa acomodação, né, da discussão. Então, eu tenho notado também que é como se a gente esvaziasse de sentido, né, o que é racismo estrutural. E vê, as estruturas elas não estão soltas, né, nas instituições. As estruturas elas são feitas por pessoas. Exato. Então, quando você me pergunta assim, em que polo a gente poderia atuar, eu acho que se fosse preferencialmente, a gente tem que se entranhar em todas as brechas possíveis para desconstruir isso que está construído. A gente tem que desaprender a ser racista, né? Então, desde de uma gestão em que haja representatividade negra, desde uma gestão que tope colocar
entre as suas metas, entre os seus objetivos, a transversalidade da questão racial. Eu acho que a gente tem que falar, assim, de formação social, de letramento racial, a gente tem que falar disso, né? Porque muitas vezes é isso, as pessoas não alcançam, né? Como assim você está falando que o fato da pessoa ser hostilizada na porta de um banco é racismo? Claro que é racismo, não é? Não é o que se espera. Eu não posso esperar, né, que um agente público barre a entrada de uma pessoa pela aparência dela. Isso é inaceitável, né? Isso não tem outro nome, isso é racismo, né? E quando eu falo de justiça, eu acho que é a mesma coisa, porque enquanto eu não tiver um reconhecimento de que esse tipo de situação é uma situação que favorece, né, essa perversão do racismo, eu vou estar contribuindo para que ele prospere. Isso tem que parar, né? Isso tem que parar. Mas eu acho que só a norma, porque isso, se a gente também cair nessa armadilha, então vamos fazer um monte de legislação, vamos fazer lei, vamos fazer regra, vai dar conta? Não, não vai dar conta, né? Porque não é só isso, isso a gente já tem, né? Essa igualdade perante a lei, que estava dizendo agora, inclusive, ela muitas vezes ela é distorcida para evitar que o debate sobre o racismo possa se colocar, né? Então, quando a gente pensa em ações para combater essa estrutura, eu acho que a gente tem que falar de coisas que estão tão fora, né, disso que parece o mais óbvio, né, de atuar, que vamos fazer uma boa legislação, vamos garantir um sistema de justiça eficiente e vamos garantir um executivo que funcione de forma harmônica, né, com essa leitura de mundo, né? Então, eu penso que quando a gente fala desse combate, eu já falei um pouco, né, da minha aposta na educação, da minha aposta na saída da construção coletiva, que é a aposta da política, e acho que quando a gente fala de fruição de direitos, a gente tem que trazer esse debate racial para todos os aspectos dos direitos fundamentais. Então, quando eu falo de uma atuação na saúde, talvez seja, assim, eficiente eu considerar que eu tenho que ter uma política mais focalizada. Eu tenho que enxergar que a população negra tem necessidades, por exemplo, de saúde, que são distintas das necessidades da população que integra o extrato não negro da população brasileira, né? Vamos pegar um exemplo, tem que falar de violência Anemia falciforme, por exemplo. Por exemplo, entendeu? Eu tenho que considerar isso como sendo algo que precisa de uma focalização. Quando eu estou falando de combate à violência sexual, eu preciso olhar para as meninas negras, porque são elas que estão sendo, né, mais vítimas dessa violência. Elas que estão sendo sexualizadas, elas que estão tendo aí os seus direitos violentados, elas que não estão tendo a infância protegida. Eu preciso pensar em ações voltadas para isso de forma específica. Quando eu penso em programas de moradia, eu tenho que pensar também naquela mulher que é chefe de família, que é família monoparental, que é uma mulher, muitas vezes uma mulher negra, né? E aí conectado, enfim, com possibilidades de ocupação profissional, que é a mesma mulher que está numa situação de trabalho muitas vezes precário, não formal. Eu tenho que entrar em várias frentes, né? Então, isso que muitas vezes é algo enfim, que vai nos levar àquela questão, mas então tudo tem que entrar o debate racial? Eu acho que sim. Sim, tudo tem que entrar o debate racial, porque é nisso que a gente está vendo que esse consentimento, né, essa naturalização de que eu posso ter essa distinção acabou levando, né, essa nossa leniência, né, com a desigualdade. Então, a gente tem que investir forte mesmo, né, para que as próximas gerações possam estar lidando com outros temas, né? Não mais, né? Com a questão do racismo. Obrigado. Professora Juliane, muito bacana a nossa conversa, a nossa rodada.
a gente já está se caminhando um pouco para finalizar, para que a gente fique com um tempo de diálogo mais fácil de disseminação depois, né, para não ficar também um tempo muito longo. Eu teria uma questão para te colocar, e antes dizer por que eu estou engajado nesse tema. Eu estou engajado no tema das desigualdades, ou seja, em tudo aquilo que representa o combate às desigualdades, a diferenciação entre todos os aspectos, eu estou envolvido nisso, e envolvido politicamente com o fato de que nós precisamos combater essas visões discriminatórias sobre vários aspectos, sobre o aspecto racial, sobre gênero, etc. E tem vários outros tipos de discriminação, etc. Por conta disso, nós estamos fazendo um trabalho que a gente colocou como foco a questão da violência, que envolve tudo isso, né? Como você falou, não pode ficar de fora a questão racial, evidentemente. Nós fizemos aqui um trabalho há algum tempo em algumas regiões da Bahia para identificar os porquês alguns municípios tinham desempenho do ponto de vista da produção, do ponto de vista de alguns indicadores sociais melhores do que outros municípios pequenos. E nós encontramos assim, digamos assim, um ambiente que parecia ser mais favorável à vida, favorável a uma vida, digamos, mais harmônica. E imaginamos ter, digamos assim, chegado próximo a entender que os investimentos feitos há quase 100 anos atrás e mantidos durante esse tempo todo na área da educação formal e informal, certo? Isso atrelado ao tipo também de produção, ao tipo de projeto de desenvolvimento para aquela região, e aí eu estou falando região ou país, etc. Isso contribui para você incentivar ou reduzir ou combater um ambiente de violência entre as pessoas. E esse tipo de discussão me comove, me estimula, e acho que a todos nós que estamos aqui, nós estamos preocupados com isso. Aí eu vou explicar uma pergunta que Enésio te fez. Nós fizemos, para efeito metodológico, assim, metodologia científica, nós tivemos que repartir o processo, mesmo compreendendo que tudo está junto, né? Tudo está articulado, mas tivemos que dividir o processo naquelas ações que podem estar ligadas à questão da justiça. Tudo está junto, mas nós temos umas questões ligadas à justiça que são importantes, assim como na área social e na área da gestão. Mas estamos muito conduzidos aqui por uma pesquisadora, a professora Moema, ligada ao PNUD, que ela chamou atenção para um aspecto muito importante, que são as intervenções preventivas, ou seja, as intervenções que nós precisamos fazer que com respostas imediatas, evidentemente, mas de médio e longo prazo. Mas são questões, são investimentos na área da educação também, no combate às discriminações, etc. Então, foi muito bacana a sua contribuição e, quem sabe, a gente te manda depois dessa gravação e vamos te mandar também alguns avanços que nós tivemos de análise de outras rodadas que nós fizemos. Então, nós estamos também enveredando pelo lado do crime organizado e das armas, que é uma outra banda
uma outra banda muito complexa e que hoje em dia estamos vendo, né? Estamos vendo, hoje sai a notícia de que o tráfego, em alguns lugares, já está disputando licitação pública para sistema de transporte. Por favor, cada dia tem uma notícia que nos entristece cada vez mais. A mistura entre o aparato estatal, digamos, que a gente considerava como muito distinto do crime organizado, do aparato não estatal, mas hoje nós temos uma ligação entre as duas áreas de maneira muito, muito intensa. Então, o problema está em todos os lugares, em todas as áreas, e cada dia a gente se compreende que ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, nós temos muito trabalho pela frente, muito esforço, mas vamos nessa, vamos combater. E eu acho que essa sua conclusão de que a questão pela via da política é por aí que a gente vai. Né? Mas política com gestão, com capacidade de gestão. Não sei se você concorda, deixaria aí para suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Aliás, a Aline está de repouso. Aqui nós temos muitas Alines, e todas muito bacanas. Ela que fez contato contigo. Antes de você se despedir, por favor, a gente pode ouvir? Claro, claro. Eu imagino que ela deve estar mobilizada e não conseguiu segurar e precisa falar. Ela fica nervosa. Bem isso. Por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpe não abrir a câmera, porque dias de repouso eu acho que abrir a câmera não ia ser tão legal. Fica tranquila. Oi, Juliana, então, olá de novo, né? A gente já se apresentou algumas vezes. Sim. Mesmo de repouso, aqui esse tema mexe muito comigo, né? Meu nome é Aline Silva, eu sou economista, sou uma mulher negra, sou mestre em economia também e doutorando em desenvolvimento econômico pela UFBA. E quando a Edgar propôs a gente trabalhar com esse tema, mexe muito, né? Como moradora de uma comunidade assim de baixa renda em Salvador, esse tema da segurança norteia nosso dia a dia desde criança, né? O nosso comportamento, a nossa educação, tudo tem muita relação com essa questão da segurança, porque somos uma população mais vulnerável, somos a mais encarcerada, somos a que mais sofremos, e tudo isso está marcado pelo racismo estrutural da nossa sociedade, como a nossa sociedade foi formada e continua caminhando, né? Então, quando você fala da importância de mudar esse pensamento racista na nossa sociedade, né? De realmente mudar essa estrutura racista, tem toda a certeza que é isso que precisa mesmo para mudar a violência. A gente vive em uma sociedade em que a Constituição diz que somos todos iguais e que não há pena de morte no nosso país, mas, ao mesmo tempo, temos um Estado que entra em uma comunidade e assassina pessoas negras diariamente. E temos uma sociedade que normaliza o assassinato dessas pessoas. São pessoas que são julgadas e condenadas à morte diariamente. E essas pessoas são pessoas como eu, são pessoas como minha família, meus parentes. São essas pessoas que eu vejo morrendo diariamente, né? Sendo presas, sendo condenadas pelo Estado. E às vezes eu até ouço assim, mas a própria polícia mata, a polícia que é negra está matando. E isso para mim é só mais um retrato do quanto essa sociedade é cruel com a população negra. Porque ela consegue dizer a essa polícia que é, na sua maioria, negra, né, essa polícia que está na rua,
que pessoas como ela são criminosas, merecem morrer sem um julgamento. Então, assim, mudar essa base é essencial, porque eu vejo agora uma juventude, por mais que tenha políticas de cotas e tudo, uma juventude sem esperança, porque é uma juventude que, por mais que estude, uma educação também defasada, né, que a gente tem nas instituições públicas, mas por mais que estude, elas não conseguem alcançar esse espaço, não conseguem alcançar esse espaço que outras pessoas brancas que ela vê nas redes sociais o dia todo, ostentando riqueza, alcançam. Então, elas são facilmente cooptadas pelo crime, elas ficam ainda mais vulneráveis, os jovens, principalmente os meninos, né? E eles são mortos pelo Estado. Então, assim, eu vejo como essencial a mudança dessa nossa estrutura da sociedade, né? Essa estrutura racista. Ela precisa mudar, porque precisamos alcançar um outro espaço. Precisamos mudar toda essa situação. Então, quando falo desse tema da segurança pública, eu não consigo desconectar em nenhum momento da questão racial, em nenhum momento, porque a gente vive nessa vulnerabilidade diariamente, né? Então, assim, vamos continuar assim, esse debate. Eu quero agradecer seu trabalho, Juliana, o trabalho dos seus colegas, né? E a importância assim de manter essa divisão, de falar de racismo sempre que falar de violência, sempre que falar de segurança pública, porque somos nós que mais sofremos com isso. Então é isso. São muitos pensamentos, acho que muitas coisas eu ficaria aqui falando, porque quando fala desse tema, minha cabeça fica assim um turbilhão, fica até difícil de organizar aqui a fala. Porque recentemente eu tive um primo que foi assassinado pela polícia. Eu não tinha muito contato com ele, ele vive numa área mais periférica da cidade, mas ele foi assassinado sem julgamento, né? Então, e uma sociedade que normaliza essa morte dele. Eu sei que pessoas que não são da família normalizam a morte dessa pessoa. Uma pessoa que teve sua vida toda assim, construída nessa sociedade racista, que já via ele como um criminoso desde que ele cresceu, desde que ele nasceu. Então, assim, vamos continuar no debate, vamos continuar lutando para que nós, pessoas negras, possamos alcançar outros espaços e que a nossa vida não seja traçada dessa forma mais. É isso, obrigada pelo debate. Volte logo, Aline, nós estamos com saudade de você. Viu? É mesmo. Voltarei. Juliana, por favor, fica à vontade. Pois é, um beijo. É importante, obrigada, Aline, por ter participado, mesmo na sua licença, né? Eu acho que vale pontuar, né? O quanto para nós, né, assim, para as mulheres negras, para os homens negros, assim, toda vez que a gente fala desse debate, é muito difícil você separar, né, a sua produção teórica da sua vivência, né? E acho que o que é tão doloroso e exigente é que acaba que toda vez que você vai falar de um caso de racismo, eu sempre tento não falar, sabe? Mas sempre vem, né? Uma coisa de que eu me lembro quando eu era criança, hoje eu entendo as recomendações que minha avó fazia quando eu era criança, que eu demorei muito tempo para entender, né? Então eu lembro dela muito preocupada quando a gente ia brincar em algum lugar ou sair para a rua, e ela sempre dizia assim: minha filha, ela que me criou, né? Então sou uma daquelas que foi criada por vó, né? Minha filha, não sai sem documento. Não sai, nunca saia sem um documento. Gente, eu demorei muito tempo para entender isso. Muito tempo para me permitir, em alguns lugares, andar sem um documento, né? Com muito receio de fato, ver
isso acontecer na prática e não ter no que me escorar, né? E vejam, eu passei por lugares de muito privilégio, né? Pela universidade, pela pós-graduação, mas isso não termina, né? Não termina. E agora que eu tenho filhos, eu falo para eles. Eu não consegui ainda deixar de falar. Não saia de qualquer jeito. Você não pode frequentar esses lugares dessa forma, porque isso está em nós, né? Então, eu acho que enquanto a gente precisar falar disso, a gente não está conseguindo ainda combater o racismo, né? E enquanto isso for algo assim que vem com tanta força, com tanta virulência por quem é negro, isso ainda está desigual, né? Eu acho que a gente tem que pensar em como dividir essa luta política. Desculpa, estar entrando mensagem aqui. De como dividir essa luta política para que mais gente também se responsabilize por esse papel, né? Porque, veja, como a Aline colocou, é algo assim, você está ali quietinha, você não quer falar, você não quer dizer, né? Mas aquilo vai te invadindo, aquilo vai te mobilizando, quando você vê, você já está falando. Você está falando da tua história, que não é só a tua história. Então, isso que ela conta é algo que, enfim, já vivi, né? Enfim, na minha família, né? A outra, a Aline talvez também tenha, né, experiências ou, enfim, gente próxima para contar que viveu isso. Por que que as pessoas negras têm sempre que estar contando, né, essas histórias? Tipo, não é suficiente, gente, o que acontece, eu ainda tenho que ficar devassando a vida privada para as pessoas entenderem, né, o quanto o racismo está presente, o quanto ele nos atravessa, o quanto, enquanto a gente não olhar para isso com seriedade, né, isso não vai ser superado. Então, é algo muito difícil. Você fala assim, e se as pessoas negras cansarem de lutar? Eu acho que a gente não vai cansar, mas, enfim. Quem que vai falar sobre isso? Né? Preciso convencer outras pessoas de que não precisa ser negro para falar, né, sobre antirracismo. Precisa ser negro para se indignar com a desigualdade, com a discriminação. Não precisa, né? Mas também dê espaço para quem vive isso, de fato, poder problematizar e trazer ideias de quem, de fato, está sentindo isso, né? Na pele, na sua vivência e no seu repertório, né? Talvez seja importante a gente tentar equilibrar, né, esses espaços para que todo mundo possa dar a sua contribuição e, de fato, a gente consiga virar esse jogo para que deixe de ser, né, uma questão de depoimentos de vida, para que seja algo mais implicado do Estado brasileiro, né? Porque não fique tanto na conta de cada indivíduo, da energia que você tem, né? Da elaboração que você tem, da terapia que você fez, né? Para conseguir falar, né, sobre o que é ser negro no Brasil, o que é ser uma mulher negra no Brasil. Mas, enfim, eu acho que, voltando aos primórdios, né, da nossa conversa, as conversas que mais nos fazem pensar e que nos mobilizam e que nos fazem refletir são essas em que a gente se engaja. Por isso que eu gosto sempre de perguntar, né, quando eu tenho contato com um grupo, o que te traz para esse tema, né? O que faz acender em você aquela chama que vai fazer você pesquisar, que vai fazer você procurar, que vai atiçar a tua curiosidade e, no caso, né, da gestão pública, vai fazer você pensar em outras perspectivas que talvez não tenham sido visitadas ainda, mas que estão ali, talvez, né, na latência, esperando, né, uma consequência de virar algo para além, né, de uma política de governo, mas uma política de Estado, né? Então, eu gosto muito de ter contato com grupos assim, né, que pulsam, né, que de fato se deixam, né, tocar, né, que se deixam aí mobilizar, né, por esses temas, porque eu acho que
essa construção, se ela não for mesmo algo que faz sentido para a gente, ela não vai acontecer, né? A gente é muito movido por aquilo que a gente acredita, né? E quando a gente acredita, eu realmente vejo que as mudanças podem acontecer. Então, eu agradeço a oportunidade, contem comigo, né? Eu acho que cada um na sua trincheira, né? Vai fazendo o melhor, né? Dando o seu melhor para que esse tema sempre esteja aí na ordem do dia, né? Seguirei, sim, sigo no Instagram. Vou procurar. E é isso, gente. Eu desejo sucesso e que eu vou esperar, tá? Pelas notícias. Espero que sim, que vocês prosperem, né? E que isso possa inspirar, né? Outros gestores a enfrentar, né? Com essa seriedade que vocês estão enfrentando, né? A realidade de vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. Genésio, por favor, convide a professora a participar do edital da nossa revista sobre segurança. Isso. Professora, nós estamos organizando aqui na SEI mais uma edição. Uhum. Oi? A professora está com o tempo limitado. Por favor. Uma das publicações da SEI é a revista Bahia Análise Dados. Nós temos várias publicações científicas e o próximo edital da Bahia Análise Dados vai falar sobre segurança pública, múltiplos olhares. Olha. E daí, quando o edital estiver disponível, agora em breve, a equipe está editando, fazendo as artes finais do edital, nós vamos encaminhar, né, para que você possa reverberar no fórum, para que possamos receber artigos científicos sobre os mais variados aspectos do tema da segurança pública como um todo, para a gente sair com uma boa revista científica sobre o assunto. E a gente vai mandar, viu, para você. Legal. E da minha parte, fica o convite também, né, para se vocês, enfim, quiserem contribuir, né, com artigos, né, tem a publicação, o Fórum tem a revista brasileira, né, de segurança pública, mas a periodicidade é semestral, mas tem o Fonte Segura, que a edição é semanal, né? Então o fluxo de artigos é maior, né? Então, se vocês quiserem escrever também até sobre as experiências de vocês sobre, né? Aí esses enfrentamentos no campo da segurança pública, estou totalmente disponível. Posso ser esse canal também para levar os artigos e convido vocês a acompanharem. A gente também tem Instagram e, enfim, LinkedIn. Dá para acompanhar a produção do fórum por ali e o nosso site, que está bem legal agora. Fica aí. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Até uma próxima. Tchau, tchau.